Já estamos no ar, 1h11. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Comigo na bancada, Kate Almeida, Geisel Marques e também John Coutrin. John combinando, inclusive, comigo hoje, né, John? Combinando. Ainda bem que eu tô aqui para não confundir, viu, John? Tô aqui perto. Promoção. Para não confundir a gente. Obrigado aí aos colegas que fazem todos os dias aqui o Jornal da Difusora, comigo, Kate, o Geisel e também o John Coutrin. Daqui a pouco a gente vai levar muita informação para você, que você já sabe, a resenha os bastidores da política a partir de 1h15 da tarde, começando mais cedo agora por conta da hora eleitoral, 1h10 da tarde, levando muita informação para você, até por volta ali de 2h15. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, você que se liga aqui na TV Difusora e segue acompanhando a nossa programação. O Jornal da Difusora já está no ar na sua primeira edição e vamos aos destaques de hoje. Deputada Mical Damasceno e deputado Wellington do Curso anunciam projetos polêmicos relacionados à orientação sexual. Inclusive debate que a gente já vem tratando aqui sobre aquela questão da lei que foi aprovada com a colocação da placa. Daqui a pouco a gente vai girar com essa informação ainda aqui no JD, tendo aí esses desdobramentos. O deputado Iglesio, ainda notícias da Assembleia do PSB, promete votar em Bolsonaro e dispara contra o senador eleito Flávio Dino, que é inclusive do mesmo partido. Outros parlamentares disputam a presidência da... outros não, 4. São outros mesmo, né? 4 parlamentares disputam a presidência da Assembleia Legislativa. Tem o deputado Otelino Neto, que é atual presidente, né? Inclusive já falamos aqui de alguns diálogos de bastidor que ele já vem se reunindo com alguns deputados, inclusive reeleitos e até eleitos para um novo mandato na Assembleia, mas tem outros parlamentares também que estão se movimentando aí para essa eleição super importante também, que é a eleição da Assembleia Legislativa. E ainda, políticos, já tem 20 nomes ventilados, né, para a disputa das eleições em 2024. Sabe para quê? Para o cargo de prefeito. Você vai acompanhar daqui a pouquinho o debate nesse sentido também aqui no JD1, que já está no ar. Uma hora e 3 minutos, você ligadinho aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição e a gente começa ao vivo de Brasília, onde a Raniele Veloso tem informações da vida do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, né? Aqui a capital São Luís, deve acontecer no próximo sábado, pelo menos tem essa previsão. Raniele, boa tarde a você, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora, primeira edição. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, que hoje segue em agenda pelo Sul e foca nos prefeitos para ter essa aliança no segundo turno e aumentar a votação do primeiro. No fim de semana, ele vai ao Nordeste. No mesmo dia, ele vai à capital vizinha, aí, Teresina, no Piauí, e também a São Luís. A previsão é das 14 horas. Por enquanto está mantida essa motocarreata, coisa que não vai acontecer em Teresina e São Luís, deve ocorrer, e alguns parlamentares vão receber o presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o senador Roberto Rocha, que está em São Paulo, em tratamento com o filho, mas que vai até São Luís no sábado receber o presidente, e alguns deputados federais, como o líder do PP na Câmara, o deputado André Fufuca, e o coordenador da bancada federal do Maranhão, o deputado Kleber Verde. Falei com eles agora pela manhã e eles confirmaram essa presença com o presidente e eles esperam e acreditam melhorar, ampliar a votação de Bolsonaro. Isso porque no primeiro turno, Lula teve quase 69% da votação no estado. Foram mais de 2.600.000 votos ao candidato petista que tem preferência no estado. Uma correção, Eduardo, é que um dia antes está prevista também uma agenda com a primeira-dama Michele Bolsonaro e com a ex-ministra e senadora eleita aqui pelo DF, Damares Alves. Elas vão a São Luís, tem evento no Centro de Convenções do Sebrae, era pela manhã, mas agora tem um novo horário. Elas devem chegar no local do evento às 14 horas, portanto, mudança de horário. A intenção delas, que estão em caravana hoje pelo norte do país e nos próximos 2 dias devem fazer, no mínimo, 7 capitais do norte do país, é viajar pelo norte e nordeste, tentando driblar 2 tipos de eleitores. Primeiro, as mulheres, porque Bolsonaro tem uma resistência do maior eleitorado do país. Segundo, os nordestinos. E, com isso, agregar também o voto evangélico. Eduardo. Obrigado pelas atualizações também, viu, Raniele? As novas informações que você está trazendo também aí diretamente de Brasília. E, Raniele, o Tribunal de Contas da União quer relatório dos militares sobre teste das urnas, é isso, Raniele?
É isso, Eduardo, porque a gente falou aqui durante todo o período de campanha que as Forças Armadas iriam fazer esse teste de integridade das urnas juntos, né, acompanhar, na verdade, com o Tribunal Superior Eleitoral e também fazer uma checagem das urnas. Eles pegaram 400 urnas em todo o país e compararam os boletins de urna, coisa que qualquer cidadão pode pegar, com os resultados que foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Somente ontem, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, chamou o presidente Jair Bolsonaro para uma reunião e os dados foram apresentados ao presidente. Nos bastidores, porque as próprias Forças Armadas não divulgaram esse resultado publicamente, é que nada aconteceu nas urnas, portanto, a lisura foi comprovada. Mas também informação de bastidor é que o presidente Jair Bolsonaro não queria que esse resultado fosse divulgado. Para isso, o Tribunal de Contas da União entrou em ação junto com o Ministério Público. O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao TCU que as Forças Armadas, via Ministério da Defesa, divulgasse esse relatório. Agora, eles têm 15 dias para tornarem as informações públicas. Eduardo. Obrigado, Raniele. Uma ótima terça-feira para você, grande abraço. Obrigado aí, Raniele, participação diretamente lá da capital federal de Brasília. Lembrando que você pode participar conosco, mande seu recado para a gente pelo WhatsApp. O número é o 98-DDD, está aparecendo aí na sua tela, 99196-8622, 98-DDD, 99196-8622. Fique à vontade para mandar aí seu alô, diga de onde você está falando, claro, o bairro, enfim, a cidade que você está falando aqui do estado do Maranhão, o bairro aqui na capital São Luís, região metropolitana. Fique à vontade também, diga seu nome aí, o pessoal que está assistindo, o pessoal que também gosta de assistir a gente em grupo, aí com a família. Obrigado pelo carinho da audiência, mande seu recado, sua denúncia, elogio, enfim. Fique à vontade, participe e interaja conosco, tá bom? A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando agora que a deputada Mical Damasceno, ela propôs, a revogação da lei contra a discriminação sexual no Maranhão. As informações quem tem é o repórter Ciro Mineiro. Na sessão desta terça-feira, os deputados trouxeram para o plenário da Assembleia Legislativa as discussões em torno de um projeto que foi aprovado pela Casa, de autoria do deputado Adelmo Soares, que trata principalmente da obrigatoriedade da fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados aqui no estado do Maranhão. O deputado, autor da lei, subiu à tribuna para defender e assegurar a importância dela para o estado do Maranhão. Mas outros parlamentares discordaram desse entendimento. A exemplo da deputada Mical Damasceno, que inclusive nos contou em entrevista que já pensa em solicitar a revogação dessa lei. Quando ela foi tramitada aqui dentro da casa, a priori era uma placa educativa, aí a maioria dos deputados votaram, e não procuraram se informar direito dessa matéria e agora a gente está conversando com vários colegas deputados para tentar revogar essa lei, porque na verdade fere a Constituição Federal, fere os princípios cristãos. A lei, que já foi sancionada pelo governador do estado, tem como objetivo combater a LGBTfobia aqui no estado do Maranhão, mas desde a semana passada ela foi alvo de uma polêmica, principalmente no que se refere à utilização de banheiros públicos nos estabelecimentos aqui do Maranhão. O deputado Iglesio também subiu à tribuna e falou da possibilidade dessa lei ser considerada inconstitucional. Voltamos ao estúdio. As informações com o Ciro Mineiro aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. E olha, o deputado estadual, o Wellington do Curso, ele apresentou um projeto para impedir banheiro unissex no Maranhão. Apesar dessa lei não frisar isso aí em relação à questão de banheiro, fala que é em questão de colocação de placa. Mas eu vou começar a girar aqui com o John Coutrinho, o Geisael Marques e a Kate Almeida. Kate, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, Geisael e John Coutrinho. Estou aqui ouvindo atentamente o nosso colega Ciro Mineiro e hoje pela manhã a gente acompanhava também. E aí eu queria só fazer uma pergunta, A deputada falou ali que os colegas não acompanharam, mas onde era que estava a deputada também quando estava tramitando por lá essa proposta, Ela já era deputada, Foi reeleita, já era deputada. Sim, mas a minha pergunta é onde estava a deputada no momento em que tramitava, porque não foi 1, 2, 3 e já, estava tramitando na casa. Então, por que ela não levantou também a voz nesse momento para questionar,
né, o texto, né, de uma forma como um todo, né? Então, é questionável também a postura da deputada, que só agora, com o andar da carruagem e também com toda a repercussão que a gente trouxe aqui, né, esse assunto na semana passada, inclusive, e aí a gente sabe que ganhou uma repercussão grandiosa, e aí, em razão disso, agora, uma semana depois de tudo isso, a deputada vem, não estou dizendo que ela não pode fazer isso, mas é bom, né, essa mesma atenção que ela pediu para os colegas, que ela tenha também, né? Afinal de contas, são assuntos muito sensíveis e que confundem, né, a cabeça da população, sobretudo as pessoas que precisam de um entendimento mais apurado sobre esse tipo de texto. E aí, hoje pela manhã também, em meio a toda essa discussão, o Wellington do Curso também se manifestou aí propondo, né, um outro projeto, quando ele diz que todo mundo tem direito, né? Ele se manifestou nas redes sociais e falou, a proposição é que acabar com essa história de banheiro unissex. A gente tem um Twitter que ele fez, se manifestando nas redes sociais, queria que a gente colocasse aqui na tela, rapidinho, para que a gente possa, então, já ler. Ele diz, apresentei na Assembleia um projeto de lei para impedir a existência de banheiro unissex no Maranhão. Precisamos, sim, combater a discriminação, mas sem violar os direitos dos demais. Todos possuem direitos. E aí ele diz, avante. Lá embaixo ele faz até um questionamento, pergunta qual que é a opinião de vocês. Claro que ali a gente sabe que é para dar uma movimentada, né, nas redes sociais, porque o assunto, como eu disse ainda há pouco, é um assunto bastante sensível. Tomou conta da casa hoje pela manhã. Foi só o que aconteceu hoje lá, foi a discussão sobre esse pedido de revogação da Mical Damasceno, com relação a essa lei, né, que já está assinada, inclusive, né, deputada? E agora, o Wellington do Curso pegando aí também essa carona, falando sobre acabar, de repente, com esses banheiros unissex. Eu acho que, para além dessas questões, volto a falar uma frase que disse na semana passada. É importante você lidar com a educação. Enquanto nós não formos educados para respeitar o próximo, em todos os sentidos, você vai criar 214 mil leis e projetos e sei lá mais o quê, e isso não vai acabar, porque tem que ir lá na educação, que começa em casa, que vai para a escola, e a partir daí formar cidadãos. Vou girar também que o tema é polêmico, a gente inclusive já debateu aqui com o John e o Geisel também, mas assim, eu não Mas consigo... rapidinho, Eduardo, só para não deixar, para não fugir o assunto também, mas não estou dizendo com isso que acho que deva ter uma bagunça generalizada no sentido de não ter mais essa questão visual, né? Essa coisa de você organizar os ambientes, porque, como disse o deputado, e está correto, as pessoas, como um todo, têm direitos, né? Todo mundo tem direito. Agora, é importante, no meio disso, você ter o respeito para que isso não vire bagunça. Porque você falou a palavra-chave, é respeito, né? Consciência de cada um, respeito, isso é a palavra-chave, como a Kate colocou aqui. Agora, em relação a essa questão de banheiro, eu não sei por que continuam polemizando isso. Pelo menos, segundo essa lei, não fala nada de banheiro. A palavra é para colocar no estabelecimento. Mas, assim, enfim, vamos falar sobre essa questão do banheiro, já que o deputado, se foi pegando essa lei, gera, inclusive, uma desinformação, porque não tem nada a ver com o banheiro. São duas informações diferentes. Pois é, não tem nada a ver. Se for falar sobre a lei, não tem nada a ver com o banheiro. Mas, enfim, a questão do banheiro unissex, eu até concordo com o deputado, mas a Kate trouxe muito bem aqui que é questão de respeito. Só destacando e lembrando, isso não é novidade para ninguém, eu imagino que a Kate, o Geisel e o John, inclusive, já frequentaram algum local aqui que exista banheiro unissex. Eu, por exemplo, já fui em salão de beleza que tem banheiro unissex, eu já fui em restaurante que tinha banheiro unissex. Claro, eu não vou mencionar aqui aonde foi o local. Mas, assim, eu acho que depende fundamentalmente do respeito das pessoas e da consciência. Geisel, boa tarde. Boa tarde. Olha só, eu acho que está se fazendo uma confusão. Primeiro dizer que é o seguinte, que a sociedade ela é muito mais complexa do que muitas vezes a gente tem no nosso quadrado, no nosso entorno, na nossa família, no nosso hall de amigos. E me espanta muito que uma casa legislativa que deveria ser composta por pessoas com um nível de intelecto e de entendimento muito maior, às vezes chega a ter um entendimento muito mais ignorante do que as pessoas ditas comuns, né, que não estão no parlamento. Há uma confusão aí com relação a banheiro unissex e banheiro de uso comum para homens e mulheres, banheiro usado ao mesmo tempo. Não é isso. Banheiro unissex sempre existiu. Até contei aqui já esses dias
que quando eu era criança, frequentando a Igreja Assembleia de Deus, lá no Coapã, foi a primeira vez que eu olhei essa palavra, unissex, que eu não sabia nem o que era. Era na porta do banheiro, que era de uso de todo mundo, só que cada um usava por vez. Eu tenho certeza que você vai em alguns estabelecimentos, como um salão de beleza, como uma lanchonete, que às vezes não tem 2 banheiros. O estabelecimento é pequeno e tem um único banheiro de uso comum de homens e mulheres, só que cada um usa de uma vez. Então as pessoas estão fazendo confusão, como se você fosse chegar num shopping onde o banheiro é muito maior e fosse ter um banheiro ali que pudesse entrar homens e mulheres e usar todo mundo junto, como se fosse uma bagunça generalizada. Então, assim, as pessoas estão simplificando uma questão que a discussão ela é muito importante para a sociedade, até no intuito de também atingir ou de também se adequar a outras necessidades, como, por exemplo, pais ou mães solteiros. Digamos que a Kate seja a mãe solteira de um menino que precise frequentar um banheiro, ela está no shopping. Qual banheiro ela vai? Com a criança. Ela deixa a criança entrar sozinha no banheiro masculino, claro, ou ela leva a criança com ela no banheiro feminino? Há alguns estabelecimentos, inclusive shoppings pelo Brasil, que eles já têm o chamado banheiro família. Sim. Que é justamente para esse tipo de situação, porque o pai vai com a filha e a filha precisa usar o banheiro, o pai não vai entrar com a menina no banheiro feminino, mas também não vai deixar a menina entrar sozinha, a criança no banheiro. Aí tem um banheiro família, que é justamente para o uso comum de pai que está com uma menina, de mãe que está com um menino. Então, assim, as discussões elas são muito mais profundas do que a cognição limitada de alguns parlamentares faz imaginar que seja. Inclusive, já tem até matéria tramitando, tá? Fica a dica, inclusive, para os deputados, viu, Geisel? Fica a dica para os deputados, então, que peçam, que coloquem projeto de lei para que nos estabelecimentos tenha esse banheiro família. Não, né? eu acho que era até uma boa parece ideia, nem né? é competência. Não, era uma boa ideia, né? Não, eu nem acho, competência eu porque acho tá até tramitando no Congresso. Não, eu acho até que tem um shopping aqui de São Luís que ele tem o espaço é. do ladinho até dos porque dois você deu um banheiros exemplo bom, masculino né? e feminino. A Kate com um filho novo, por exemplo, uma criança ou qualquer Não, outra gente, mãe, enfim. os três equipamentos de shopping daqui tem esse banheiro. Tem porque eu frequento, tem. Tem fraudário, inclusive. Tem, tem um monte de Exato, coisa. pois é, Tem. então é isso que eu estou dizendo, às vezes o nível de discussão, ele fica tão na superficialidade que é mais raso do que um pires, mas não um pires do modo normal, um pires emborcado. Então a gente precisa aprofundar mais as discussões e a gente precisa ter inteligência para tratar os temas. Eu queria sugerir, não dizendo que isso não seja importante, muito pelo contrário, acabei de falar aqui que me parece que nem é competência, porque está tramitando no Congresso, já existe uma discussão dessa. Eu queria propor para os meus nobres e queridos representantes parlamentares que a gente se aprofunde, portanto, em outros temas que são igualmente importantes. Temos tantos aqui no Maranhão e aí a gente precisa, de fato, se aprofundar, como disse o Geisael, mas saindo dessa superficialidade e deixando de estar surfando nessas ondas, porque o que mais me parece... popularismo, né? Perfeitamente, Kate. Aí fica só para agradar uma galera. Para que, sei lá, e você termina não representando absolutamente nada. Esse não é o propósito de quem já foi, inclusive, reeleito, né? E continua por lá. Infelizmente tem muito parlamentar querendo lacrar, inclusive nas redes sociais aí, o que não é legal. 1h29. John Cotrim, eu continuo ainda nesse assunto da Assembleia, porque o deputado estadual Iglesias Moisés, doutor Iglesias, do PSB, partido do governador Carlos Brandão e do senador eleito Flávio Dino, declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E aí do PSB, mesmo partido deles, né, John? E eles são contrários ao Jair, né? Eles apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, né? Boa tarde, Eduardo. Explica o que é isso aí, John. Como é que foi isso aí? Boa tarde a todos. Né? Bom, eu fiquei surpreso também. Eu estava acompanhando hoje a sessão da Assembleia Legislativa. Mas tu ficaste surpreso com o Iglesias? Até que fiquei, surpreso. Não, com essa declaração dele. Não, me surpreendeu. De apoio ao Bolsonaro. Que ele fez logo depois que ele ganhou, que ele foi reeleito. Porque assim... Ali, né, de que ele estava bem... Porque o Iglesias voltou no primeiro turno no Ciro, né? E o Iglesias sempre teve um viés um pouquinho mais à esquerda, não é? Até isso, de certa forma, me surpreendeu essa declaração dele de apoio ao Bolsonaro, mas me surpreendeu mais a justificativa, porque a principal justificativa do voto do Iglesias, pelo que eu entendi, posso estar equivocado, não é? É para não fortalecer o Flávio. Sim. Foi isso que ele falou lá no discurso dele, que, né, o Lula ganhando iria fortalecer o Flávio Dino, e que o Flávio Dino teria prejudicado ele ali, junto com... Ia continuar mandando no Maranhão. Pois é. Mas eu não fiz esse comentário ontem aqui. Mas eu entendo assim que... Já aquelas rusgas também envolvendo ele, o secretário tem Ricardo essa Capelli, confusão né? toda. Mas assim, o que me surpreende,
votar em alguém, assim, acho que o Iglesias é uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa que preparada, uma pessoa muito independente, mas eu acho que a única justificativa não pode ser essa. Não, eu vou votar no Bolsonaro para não fortalecer o Flávio. Eu acho que John Coutinho, tem muitas coisas. De você, porque tem gente aí, ó, por exemplo, o ex-governador Flávio Dino, ele não esconde, né? Não, mas eu digo assim, o principal argumento para não votar no cidadão é porque vai fortalecer alguém aqui, fortalecer o Flávio Dino. Mas se ele tem gente que quer o Lula lá, porque vai sentar numa cadeira de ministro, ou porque tem uma possibilidade de fazer isso, mas entendeu? você, tudo bem, mas você justifica, eu quero o Bolsonaro. Alguns defendem porque defende a família. Eu quero o Bolsonaro porque... Eu compreendi o ponto de vista. Tu entendeu, Jaissael, compreendi o que eu estou querendo falar, não é? Assim, o Iglesias, talvez na oportunidade ele não explicou isso, talvez não deu tempo. Não é? Eu acho que numa outra oportunidade ele vai esclarecer melhor esse voto dele no Bolsonaro, que de certa forma me pegou de surpresa. Mas, assim, o principal motivo talvez não possa ser esse, né? Porque eu não gosto do Flávio, então vou votar no Bolsonaro, não é? Mas o voto do político tem disso. O voto do político, claro que tem. O voto do político, ele é diferente do voto da camada. Mas o voto do cidadão comum também tem isso, gente. O também, político não deixa de ser cidadão também, pelo amor de Deus. É verdade. E vocês lembram que eu comentei aqui ontem a respeito justamente de que o Brandão, ele até ausente esteve de uma reunião do PSB de organização tal da campanha do time do Lula aqui. E que ele já foi a Brasília, fez uma visita à União Brasil, né? E que, inclusive, assim, apesar de ser muito grato, ele tem demonstrado essa gratidão e acho que vai fazer a campanha do Lula, mas na cabeça dele, ele faz o cálculo de que se o Bolsonaro ganhar, é muito mais interessante para ele, do ponto de vista da gestão dele, porque o Bolsonaro ganhando, na mesma linha de raciocínio de Iglesias, fortalece muito o Flávio, e o Flávio vai ter poder de interferir no governo do Brandão. E o que menos o Brandão quer, e aqueles do entorno dele, é que o Flávio tenha a força para interferir no governo dele. Ele já fez o papel dele, ele já foi a público, já agradeceu, tem 7 dias do primeiro turno das eleições, eu não vi o governador Carlos Brandão na rua, com uma bandeira, com a gente tem uma sonora do Iglesias aqui, falando sobre o assunto. Bom, vamos ouvir a sonora do Iglesias, a gente tem uma sonora do Iglesias falando sobre esse assunto, vamos ouvir agora. PT, lamentavelmente, vive de ilusão pro povo, vive de mentira. E além de tudo, aqui pro Maranhão, eu que sou do grupo do Brandão, prefiro o Bolsonaro presidente, porque eu não quero lá em cima o Flávio Dino mandando aqui de novo. Eu não quero o Flávio Dino interferindo na eleição da Assembleia. Porque aqui nós perdemos, foi 24 colegas. 24 colegas foram embora. Porque não tiveram apoio de governo nesse período aí todinho. Deputado vinha falar com ele no meio Dino, no primeiro ano. Pergunta se depois das 2 vezes que negaram, se eu ainda fui uma vez atrás de agenda. Eu duvido mostrar. E é por isso que ele me perseguiu tanto aí na eleição. O Iglesias lavando ali a roupa. Não. E ele justificou muito mais, sim. John, do que tu disseste. Ou seja, ele tem uma justificativa, que entre PT e Bolsonaro, ele disse que ele considera que o PT... Não, e ele considera que o PT... foi ruim, que um governo do PT de volta, ou seja, ele tem justificativas que eu acho que são justificativas que permeiam também a cabeça de outros eleitores. E para além disso, vamos parar de hipocrisia, porque ele próprio falou da conveniência, a gente sabe que existe isso, né? Então... E reforça o que eu disse, reforça o que eu disse. Ele disse, eu faço parte do grupo do Brandão e o Flávio Dino lá em cima vai interferir, vai ficar mais forte. Eu tenho dito isso inclusive foi escrito na coluna do Capeta no domingo. Repreendido. Só reforçar algo aqui que eu tenho acompanhado. Mas para complementar, Eduardo, o Iglesias se filiou no partido, está num grupo, não é, que sempre foi um grupo mais ligado ao Lula, né? O PSB era um partido que sabe que é apoiar o Lula, né? Talvez ele tenha um problema interno, né, John? Talvez a justificativa seja mais Iglesias, isso, né? Como a gente já disse, ele sempre foi um político meio que independente, né? Independente, exatamente. Mas talvez a justificativa seja mais essa questão... Rapaz, ele é muito macho, senhor. Ele de PSB, de questão interna, né? Mas, e se elegeu na raça, né? Pelo mesmo que ele está falando aí. Meu irmão, olha, a questão é o seguinte, aqui na política, isso que o Iglesias falou, ela é muito verdade. E quando vai para a tribuna, para o microfone de uma assembleia,
as pessoas ficam imaginando que é porque o cara está com birra, está com não sei o que lá, mas não é não. Isso nos bastidores, Flávio Dino perseguiu muita gente mesmo, sim, gente pequena, tu tá entendendo? É verdade isso. Ele comprou, inclusive, briga de outros deputados que não foram eleitos, né? Falou ali, né? Pessoas que só porque disseram não para ele em 2020, quando pediu apoio para Duarte Júnior, passou a ser destratado, passou a perseguido, porque ele imagina que todo mundo tem que estar o tempo todo batendo cabeça para ele. E não é assim. E tá bem aí, ó. Iglesias acaba de expor, de colocar de forma explícita aquilo que acontece com pessoas menores que talvez não tenham o microfone de um parlamento para poder se expressar, mas isso aconteceu com muita gente. Isso aconteceu com muita gente. Israel, que é para o Flávio continuar, ele quer mesmo que ele fique lá no Senado, tuitando de lá, que foi o que ele fez durante todo o mandato dele, os últimos 2 anos de mandato dele. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, rapidinho, em relação à questão do voto do Iglesias. Eu conversei com o Iglesias várias vezes, inclusive ainda durante a campanha, e acompanho, claro, eles nas redes sociais, assim como a gente acompanha vários políticos, obviamente, até para entender a dinâmica da política aqui no estado do Maranhão. Eu tenho quase certeza, claro, o voto é secreto, ele não me confirmou, mas eu tenho quase certeza que o Iglesias não votou nem no Lula, nem no Bolsonaro no primeiro turno. Mas ele votou no Ciro. Ele votou no Ciro. Pois é, entendeu? E agora ele anunciou o Bolsonaro. Então, quer dizer, não era a primeira opção, nem Bolsonaro, nem Lula. Sim. E aí ele está seguindo por esse caminho agora. Primeiro turno ele votou no Ciro, né? E está seguindo o caminho do Bolsonaro agora, entendeu? Pensando agora, não nessa questão da política do Maranhão, mas pensando nessa agora ele está abrindo né? campo para sair do partido, né? Porque, sem dúvida nenhuma, ele vai ter problema, né? Porque o PSB... Ele se manteve caladinho, só para não atrapalharem a eleição dele, porque o Capelli queria expulsar ele do partido, cara. A gente mostrou a manifestação dele aqui. É esse tipo de política que se passou a fazer aqui no Maranhão dos últimos anos para cá. É a política da perseguição, é a política de não pagar fornecedor do Estado porque declarou voto em outro candidato. Entendeu? O cara trabalha, emite nota fiscal, seu Capelli manda não pagar. Por quê? Porque o fornecedor declarou voto num candidato que não era o candidato dele. Eu estou dizendo isso aqui, e se ele disser que é mentira, mande me processar. Aí o PSB tem uma posição, né? É bem provável aí que deve ter algum tipo de punição, né? O Iglesias por conta desse posicionamento dele, né? Mas eu acho que o Iglesias está cavando tudo isso, mesmo para ter justificativa para sair do PSB. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque o partido vai querer tomar o mandato dele, né? Ele pode justificar na justiça, né, que foi perseguido, né, que foi aquela coisa toda, que abre uma brecha para ele sair do partido sem ter a perda de mandato. Digamos que já está preparando o terreno. Já está, exatamente, preparando o terreno. Exatamente. Tá, eu tenho que seguir agora aqui, só corrigindo aqui uma informação que a Raniele deu, confirmando aqui, dia 14, até para a gente fazer justiça com a informação correta. No dia 14, vai ter um encontro da Michelle Bolsonaro aqui, que é a primeira-dama, de apoio aí à candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com a Damares, que é senadora eleita por Brasília e ex-ministra do governo federal. Vai ser ao meio-dia aqui, não é isso, Thiago? Confirmando, então, vai ser meio-dia aqui no estado do Maranhão. E 14 horas vai ser em Teresina. Então a informação correta vai ser meio-dia aqui, anteriormente seria 14 horas aqui, foi confirmado agora. Meio-dia aqui no estado do Maranhão, porque 14 horas eles vão estar aqui no nosso vizinho estado do Piauí. Então só confirmando aí a informação correta aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. 1h39 a gente segue com essa edição. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado, 1h40 e a gente vai para um rápido intervalo. A seguir tem as notícias do interior do estado, a gente volta já já.
Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h43 e um recadinho para você procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zayo Informática com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649. 98428 4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrax 5. A Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, por conta do feriado aí do dia de Nossa Senhora Aparecida, que é amanhã, órgãos públicos, comércios e shoppings terão um funcionamento alterado. O Ciro Mineiro está de volta conosco e tem mais informações a respeito deste assunto. A FEComércio do Maranhão informa que as lojas na Grande Ilha, isso além de São Luís, os municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa têm autorização para funcionar nesta quarta-feira, feriado nacional do dia de Nossa Senhora Aparecida. Na decisão firmada entre a FEComércio e os sindicatos patronal e dos comerciários, por meio das convenções coletivas de trabalho, os estabelecimentos comerciais situados em ruas, avenidas, galerias e centros comerciais podem funcionar amanhã entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, enquanto as lojas dos shopping centers poderão abrir as portas de 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Para o funcionamento, as empresas deverão realizar o pagamento das horas extras trabalhadas com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal, uma vez que o trabalho amanhã, dia 12 de outubro, é considerado extraordinário. Além disso, deverá ser pago uma gratificação no valor de R$ 40 aos empregados convocados ao trabalho neste dia. Em relação às agências bancárias, elas permanecerão fechadas neste dia 12 de outubro, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Maranhão. Com isso, os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências, foram prorrogados para o primeiro dia útil após essa data, ou seja, para a próxima quinta-feira, dia 13 de outubro. A Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores informa que, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado amanhã, dia 12 de outubro, não haverá expediente nos órgãos do governo do Estado. Apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais. Voltamos ao estúdio. Tá, então, informações importantes de Ciro Mineiro sobre o funcionamento do comércio para amanhã, feriado, né? 12 de outubro. 1h47 e agora vamos saber como será o funcionamento, justamente ainda falando sobre esse assunto, do comércio para esse feriado do Dia das Crianças, também, né? Além de Nossa Senhora Aparecida, comemorado o Dia das Crianças em Imperatriz. O Marcelo Júnior tem as informações ao vivo. Olá, Marcelo, muito boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na tarde desta terça-feira. E o comércio aqui de Imperatriz vai funcionar amanhã, quarta-feira, como você destacou, feriado nacional. O comércio vai funcionar em horário especial, de 8 até as 12 horas da manhã. Todos os comerciantes e empresários estão com autorização num acordo de convenção trabalhista realizado pelo Sindicato do Comércio e Indústria aqui da cidade de Imperatriz. Então, a maioria das lojas da região central, a área do Grande Calçadão aqui em Imperatriz, deverão funcionar e aproveitar essa oportunidade para oferecer produtos e serviços direcionados às crianças. Muitos pais ou responsáveis acabam não tendo tempo no decorrer da semana e aproveitam o próprio feriado, o 12 de outubro, para fazer essas compras. Eu conversei hoje pela manhã com o Marconi Marques, ele é diretor do Sindicato do Comércio aqui de Imperatriz, e ele falou a respeito dessa abertura do comércio amanhã, 12 de outubro. Algumas empresas vão abrir, outras não. Não significa que todo o comércio vai ser aberto, mas quem quiser abrir as suas portas pode funcionar, está dentro da nossa convenção, até meio-dia o comércio funciona normalmente e a gente retorna, no caso, na quinta-feira. Trabalha quinta,
trabalha sexta e a gente fecha no sábado. Sábado também é feriado e só retorna na segunda-feira. Ou seja, Eduardo Ericeira, para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora, o comércio imperatrizense abre quarta-feira, feriado nacional 12 de outubro. Mas fecha no sábado, 15 de outubro, é feriado municipal da padroeira da cidade, Santa Teresa d'Ávila. Então, quem precisa ir ao comércio, em vez de utilizar o sábado, tem que ir amanhã no feriado nacional. Volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para todos aí em Imperatriz. Marcelo Júnior falando ao vivo da nossa segunda maior cidade aqui do estado do Maranhão, a nossa querida Imperatriz. As ações da campanha Outubro Rosa estão acontecendo em várias partes do estado, né? Isso é uma campanha importantíssima nas unidades básicas de saúde lá do município de Caxias. Não é diferente. Agora as informações ao vivo com José Carlos, que participa ao vivo com a gente lá de Caxias. Zé Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, campanha muito importante acontecendo aqui em Caxias e a gente ouviu um médico da rede pública de saúde sobre a importância dessa campanha e da prevenção do câncer por meio dos exames de rotina e também do toque nas mamas. Vamos ouvir. Qualquer mulher entre 25 e 64 anos, pelo menos em relação ao exame de prevenção, ela tem que colocar isso na rotina dela. Então eu não sinto nada, não tenho nada, mas estou acompanhando, estou investigando. Uma vez que você faz um exame desse, ou de citologia ou de mama, e você detecta algum sinal de alarme, o próximo passo é você investigar mais. E nessa investigação a gente pode estar pedindo exames complementares ou mesmo direcionar para o especialista. No caso da mama, encaminhar para o mastologista, e em caso de exames de prevenção, questões relacionadas ao colo do útero, existem exames mais invasivos, mais complementares, que a gente pode estar solicitando para quê? Para finalizar a investigação. Uma campanha essencial para salvar vidas, né? Previne o câncer de mama e o câncer de colo de útero e leva informações sobre a saúde da mulher. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Campanha super importante, claro, acontecendo não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil. Outubro Rosa, super importante. Aí essa campanha acontecendo em Caxias e em várias partes do estado. Agora a gente segue com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, com os destaques dos municípios em foco, com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Vários bairros e povoados de Afonso Cunha receberam a Caravana da Alegria, que levou muita diversão e distribuição de brinquedos para a criançada. O prefeito Arquimedes Bacelar, o vice Pedro Medeiros, os vereadores Manuel Gomes, professor Paizim e secretários municipais, junto com a equipe da escola e moradores, também participaram da programação. A secretária Júlia Rodrigues e sua equipe seguem promovendo a programação que percorrerá a Zona Rural e a Sete. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. Obrigado. 1h52 e está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente os nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Olha, agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos aqui no próximo bloco. Mal terminou a eleição e deputados de olho na disputa para a Prefeitura de São Luís. Não é só deputado não, viu? Essa lista pode ser bem mais extensa, mas enfim, daqui a pouquinho a gente volta com esses e outros assuntos aqui no JD1. Fique aí que a gente volta já. O
1h57, já estamos de volta aqui pela TV Difusora com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. O DDD é o 98 e os dois contatos são o 99109-0335 ou então o 99188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franera e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. E olha, só mandar recadinho pro pessoal que está mandando aqui mensagem. Eu vou mandar aqui um abraço para Adelino Silva. Adelino Silva, que é de Penalva. Inclusive escreveu o nome aqui de todos nós, parabenizando o programa, agradecendo, diz que acompanha todos os dias. O Eduardo, o Geisael, a Kate também, o John Coutrinho, nomeou aqui nós quatro, muito obrigado. O Adelino, também está participando aqui a Eugênia Carvalho, lá na cidade de São Mateus, também está acompanhando a gente. O Rafael, lá do município do bairro da Coama, também está acompanhando a gente. Aqui também um recado lá de Matões do Norte, mas acabou não colocando o nome. O pessoal também que acaba mandando vídeo, foto, a gente vai acompanhar depois. Também vídeo e foto aqui mostrando que está acompanhando a gente. Obrigado aí pelo carinho da audiência de todos que acompanham a gente aqui no JD1. Um grande abraço de toda a equipe, tá bom? 1h59 e nomes que já são ventilados para a disputa das eleições em 2024. Já tem gente de olho, né, no cargo de prefeito, é isso, Gisele Marques? Olha, tem gente que está esperando ainda o segundo turno, mas bastou passar já o primeiro turno que o pessoal já está de olho grande na disputa para 2024 para concorrer com o prefeito Eduardo Braide, que, claro, no cargo tem a preferência aí da disputa, digamos assim, até porque São Luís tem a tradição de reeleger prefeitos, né? Se eu não estiver falhando aqui a memória, recentemente, nas últimas eleições, o único prefeito que não conseguiu se reeleger foi João Castelo, né? Em 2012, quando perdeu a eleição para Edivaldo Holanda Júnior, que se reelegeu em 2016. Portanto, para disputar as eleições de 2024, quem já acha que tem a preferência na fila, por exemplo, é o deputado eleito federal agora, o Duarte Júnior. Porque o Duarte foi quem, para o segundo turno na última eleição com o Eduardo Braide, e acha que está cacifado para ser candidato do grupo Dino Brandão em 2024. Mas vale dizer que, olha só, a trajetória que alguns candidatos a prefeito já fizeram, de deputado estadual, deputado federal, em seguida candidato a prefeito, que foi o que a Lisiane fez, o que Edivaldo Holanda Júnior fez, o que o Braide fez. De todos esses, o Duarte foi quem obteve a menor votação nesse tipo de caminho, né? Mas, enfim, o Duarte acha que tem a preferência na fila. No entanto, há um outro nome que talvez queira se aventurar nas eleições de 2024, a depender do tipo de tratamento que receba ou dos espaços que receba ou não dentro do governo Brandão, que é o vice, Felipe Camarão, que talvez opte por trocar a casa da vice-governadoria lá no Turu pelo palácio ao lado para ficar mais pertinho do Brandão, ali, um palácio um ao lado do outro, né? Parceria certa, né? Mas talvez
isso vai depender muito da forma como o Felipe vai ocupar os espaços dentro do governo Brandão, porque o Felipe ele ocupava muitos espaços no governo Dino. E se houver bastante espaço dentro do governo Brandão para ele, se ele for tratado da maneira como espera ser, aí ele vai esperar realmente para 2026, né? Que a preferência dele talvez seja para ser candidato a governador, mas não está descartada a possibilidade de que ele dispute aí as eleições de 2024. Um outro nome também, esse, aguardando ainda o resultado do segundo turno, é o deputado federal Márcio Gerri, que, em se confirmando a vitória de Lula à presidência da República, fontes já nos informaram que o Márcio Gerri estaria se salientando aí para ser um nome de candidato a prefeito de São Luís, pelo grupo Sarnodino-Brandonista. E um outro nome, esse sim talvez tenha até muito mais a preferência do Brandão pelo tipo de relacionamento que conseguiu construir, é o Paulo Vitor, né? Eleito presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, pode inclusive abdicar de comandar a Câmara para ocupar algum cargo de secretaria no governo. Tem essa opção, vai poder escolher, porque foi inclusive um ator confortavelmente, até porque foi um ator muito importante na eleição de governo do Brandão, foi quem coordenou, e a relação de todos esses nomes que eu falei com o Brandão, a melhor é a do Paulo Vitor. Então, com a força que teve junto aos seus pares na Câmara, inclusive talvez até fosse melhor permanecer na Câmara para construir um caminho de candidatura a prefeito em 2024 do que talvez assumir uma secretaria. Mas, de todo modo, será um homem realmente de confiança e que deve gozar de bons espaços dentro do governo Brandão e, portanto, estaria cacifado para ser o candidato brandonista. E aí percebam que eu já nem digo o candidato dino-brandonista, porque seria um candidato mais da preferência do Brandão. Esse é um julgamento que a gente faz baseado nos elementos que nós temos agora. Até 2024, evidentemente, que há muita água para rolar debaixo dessa ponte. De todo modo, alguns que já se salientam são esses, e tem um outro nome que foi muito bem votado, foi um deputado com expressiva votação, surpreendente, pode querer também se atrever, que é o ex-secretário de Saúde do Maranhão, o deputado estadual eleito, Carlos Lula. Então, são esses os nomes que, por enquanto, estão aí circulando nos bastidores. Alguns até dizem assim, rapaz, é melhor nem falar do meu nome, porque já eu começo a apanhar. Porque tem desse tipo de coisa também, né? Ainda mais por Ou então não está com vontade e, de repente, cria ânimo pela coisa, né? Agora, quem ouve, né, Geisael, e pensa assim, de repente, você em casa, nossa, já estão falando disso, é só em 2024. Não, mas as construções, elas começam agora. Acredite que a construção começa bem antes, viu? Isso já está sendo debatido. Esses nomes também eu já ouvi algumas conversas de bastidores, Geisael, Kate, John, se quiserem complementar também, mas foram nomes que eu já vi sendo ventilados. O Carlos Lula, claro, foi a primeira candidatura dele, mas ele foi muito bem votado expressivamente. Você falou muito bem de proximidade, eu acho que o Paulo Vitor e o Felipe Camarão, claro, porque é vice, obviamente tem mais proximidade, mas eu acho que também o Paulo Vitor, ele já tem esse nome mais trabalhado, pelo menos agora o Felipe se elegeu como vice, imagino que ele estará ali ao lado do Brandão para trabalhar aí no governo do estado, mas claro, é um nome que está colocado, mas acho vai que o Paulo... depender de como vai ser construída essa relação. Pois acho que o Paulo Vitor chega com muita força, é um nome com muita força, e eu já ouvi também de bastidor, o Márcio Gerri, acho que depende da eleição do Bolsonaro-Lula também. Agora o Duarte também eu já ouvi uma conversa de bastidor também, do grupo, de pessoas do grupo, que é inclusive, porque o Duarte, me parece que ele quer ser candidato a prefeito, de qualquer maneira, ele quer ser candidato a prefeito. Então, de repente, ele pode procurar até um outro partido para ser candidato, mesmo que seja sem um apoio do governo do estado. Agora, claro, isso aí vai depender do andamento da coisa, como o Geisael disse aqui, ainda tem mais 2 anos, muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas eu também ouvi... Quer uma fofoca? Eu tô falando uma coisa que eu ouvi também, eu tô falando de bastidor. Eu tenho uma fofoca dessa história. Eu tô falando de conversa de bastidor. Quer uma fofoca dessa história, João? Fazendo análise dos nomes que você trouxe aqui. Se for verdadeira... Não. Fofoca é fofoca. Cada um quis de um.
Não, ainda quer que venha com verdade a fofoca. Não, fofoca é fofoca. Ele disse que na hora de fazer uma foto aí num determinado Já até lugar... sei o que tu vai dizer. Fizeram questão de tirar ele da foto. Fizeram questão de botar ele lá pro cantinho da foto. O Duarte. Ele, Duarte. Porque tava todo mundo fazendo a foto com o Lzinho do Lula. Fizeram questão de botar ele lá. Que tu Não, sai. Vai lá pro cantinho ali. Porque tu é o nosso bolsonarista. Se Bolsonaro ganhar a eleição, vai ser mais fácil para tu ser candidato a prefeito em 2024. A gente sabe da proximidade, por exemplo. Quem que tá sabendo dessa fofoca também, viu? Mas eu tô sabendo de umas outras também, viu? Mas enfim. Na verdade, Paulo Vitor já disse que vai ficar na Câmara, né? Vai tentar viabilizar-se na Câmara. Eu colocaria o Neto Evangelista também, conseguiu aí salvar a eleição dele, né? Muito bem votado. E também... Eu vou te falar... Não, tá falando pelo apoio do governo, né? Pelo apoio do governo, mas tem outros candidatos também, óbvio. Aí eu tô acrescentando também que os por fora, né? Por fora. Já os por fora. Neto Evangelista. Neto, o Elton do Curso, quem sabe Iglesias também, que era mais uma vez ser candidato. Pois é, foi na vez passada. Tem esses 3 nomes aí por fora, né? Quem sabe outros nomes aqui próximos. Sim. Mais pertinho da gente. Eu já queria chegar. Pois é. Isso aí já água por debaixo da ponte. Tem muita coisa ainda. Quem sabe é o... Você sabe nem fazer as coisas direito. Claro, o debate já segue, claro, ainda tem o segundo turno de uma eleição ainda, mas a política é debatida todos os dias, diariamente, não é isso? Nós todos sabemos disso, e claro que já tem gente pensando na próxima eleição, obviamente, que são as eleições municipais, isso é óbvio. Gisele, vou continuar contigo, porque ontem você falou aqui sobre o atraso de pagamento de servidores, e o problema foi solucionado? Mais ou menos, porque ontem à noite eu soube da informação de que a ENSE já havia... depositado o dinheiro e que hoje pela manhã as pessoas já receberiam, né? Entretanto, agora pela manhã eu já fiquei sabendo que o pessoal Nada ainda? Diz que ainda não recebeu, não. Como é que é o nome IADV, acho que é isso, é Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana, e também o Aqua. Sim. Agora pela manhã, já mandaram mensagem para mim reclamando que caiu dinheiro nenhum na conta. Então são milhares de trabalhadores das OCIPs e também servidores concursados que prestam serviço nos hospitais. Ontem eu falei do HCI, mas me falaram também no Carlos Macieira, hospitais do interior, pessoal sem receber salário, que era para sair no 5º dia útil. A ENSE, ontem, nós já ficamos sabendo que depositaria o dinheiro, ainda já amanheceria na conta e os servidores já poderiam receber. Entretanto, volto a dizer, perto de meio-dia, já hoje, recebi mensagem dizendo, Geisael, nada de salário na conta. O pessoal desse instituto que eu falei e do Aqua, reclamando que não receberam ainda, tá? São os 3 institutos que prestam serviço aqui, até um outro instituto também que presta serviço, são 4 ao todo, mas são 3 institutos que prestam serviço para a saúde aqui do Estado do Maranhão. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, Geisael, Kate, John, quem nos acompanha, disseram que teria sido uma falha no sistema, e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que isso estaria sendo resolvido a partir de hoje, que o pagamento seria efetuado, então só para aí servir como uma resposta aqui para o Geisael que trouxe. Claro, tinha muita gente reclamando, obviamente, mas que o pagamento seria normalizado a partir de hoje. Agora, tem gente reclamando ainda, né, que ainda não recebeu, a gente vai ficar aguardando. Isso foi... Foi mais cedo, né? Mais cedo, disseram que de fato estava acontecendo problema, mas que seria normalizado a partir de hoje, envolvendo esses institutos que prestam serviço de fato nos hospitais aqui da rede pública de saúde aqui do Estado do Maranhão. Tiago, acho que a gente deixa o restante dos assuntos para amanhã, né? Dá para deixar para amanhã? Dá tempo então? Então, olha, o ex-candidato ao governo do Maranhão, o Lésio Bonfim, ele acusa, né, o governador Brandão de trapacear nas eleições deste ano. É isso, Kate Almeida? Já tá dando uma de Rosiana, né? Tá reclamando, né? Dando uma de Rosiana aí. Já. Tá todo mundo aí esperneando. Tem uns 3 aí que já levantaram a voz em relação a isso. E ele citou também a questão da cesta básica. Presta atenção, você que está ouvindo a gente. Ontem foi a ex-governadora, agora eleita deputada federal, que falou de cesta e de peixe. Hoje, o candidato aí, Lésio Bonfim, candidato ao governo do estado, foi para as redes sociais dizer, olha, tomara que no próximo dia 30 de outubro o presidente tenha mais sorte do que eu tive no dia 2, quando fui vítima da cesta básica, da distribuição do peixe, da comida do restaurante popular, da compra do voto. E ele botou mais coisa, etc. Viu? Esse ETC aí tem mais coisa no meio.
E aí ele ainda pede, compartilhem esse ainda marca vídeo. o Bolsonaro. Ele marca o Bolsonaro, Roberto Rocha, Luiz Mendes. Ele marca todo mundo. Michele Bolsonaro. Rapaz. É porque isso, na verdade, já era um comentário em alguma postagem, né? Ele fez uma live, né, antes de ontem. Ele fez uma live, muito sentido ainda, é bom que se diga, né? Muito sentido, porque não teve o apoio direto, né, do presidente Jair Bolsonaro, aí ficou ali se lamentando ainda. Ele já fez uns 2 dias aí de lamento. Se depender dele, o Bolsonaro não tem sorte nenhuma aqui, viu? Eu Se depender também dele. acho, porque ele está mais sendo contra do que a Pois favor. é. O tempo inteiro ele dá ali aquela cutucada. Mas o que eu Bolsonaro. quero dizer é que não é só o Laésio. Trouxemos aqui outros nomes, o pessoal falando de cesta, de peixe, de asfalto, de tudo mais. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente discute mais sobre essa questão envolvendo a prefeitura, sobre essas possíveis novas lideranças, ainda der alguma coisa que a gente pode acrescentar nesse sentido aí também, tá bom? Obrigado, Kate, Israel, John Coutrin, já é um tema que a gente vai debater amanhã, fique conosco a partir de 1h10 da tarde, a gente vai estar de volta amanhã, tá bom, pessoal? Abraço, boa terça-feira.